posse de armas é regulamentado no Brasil e Jair Bolsonaro destaca que o decreto estabelece um direito definido nas urnas. Assinei esse decreto feito por muitas pessoas de bem, para que o cidadão de bem possa, então, nesse primeiro momento, ter a sua paz dentro de casa. Dragões da Independência assumem a segurança presidencial. E os ritos militares da troca de guarda chamam a atenção dos turistas na Praça dos Três Poderes. Vendas no varejo crescem 2,9% com destaque para o comércio online. Essas e outras notícias você confere agora no Repórter NBR. Olá, boa noite. Começa agora o Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje decreto que regulamenta a posse de arma de fogo. O texto também amplia de 5 para 10 a validade do registro. O decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro também já traz os casos em que será considerada justificada a efetiva necessidade de possuir uma arma. Antes, a posse poderia ser negada pela Polícia Federal se entendesse que o cidadão não tinha motivos para ter uma arma, mesmo que apresentasse toda a documentação exigida. O que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que restabelecer um direito definido nas urnas por ocasião do referendo de 2005. Chegamos à conclusão de que tínhamos, sim, como não driblar, mas fazer justiça com esse dispositivo previsto na lei, de modo que o cidadão pudesse, então, sem a discricionalidade, poder obter, observando alguns outros critérios, a posse da sua arma de fogo. Para andar com a arma na rua, é preciso ter direito ao porte. A posse é a autorização para manter uma arma de fogo em casa ou no local do trabalho. Com o decreto assinado nesta terça-feira, está justificada a necessidade de posse de armas de fogo para agentes, inclusive inativos, de vários setores da segurança pública, da Agência Brasileira de Inteligência e de atividades com poder de polícia administrativa ou de correição. Também se reconhece a necessidade de posse para militares ativos e inativos, moradores de área rural, residentes em áreas urbanas com elevados índices de violência, donos de estabelecimentos comerciais ou industriais, colecionadores, atiradores e caçadores, devidamente registrados no Exército. Outra novidade é que, a partir de agora, o período para renovação do certificado de registro será de 10 anos e não mais de 5 anos. O Estatuto do Desarmamento de 2003 traz outras regras para a posse de armas no Brasil. É preciso ter mais de 25 anos de idade, ter uma ocupação lícita, não ter antecedentes criminais, nem estar respondendo a inquérito policial ou processo criminal. Também é preciso comprovar capacidade técnica e psicológica para ter uma arma. O que eu posso adiantar com muita satisfação, assinei esse decreto, feito por muitas pessoas de bem, para que o cidadão de bem possa, então, nesse primeiro momento, ter a sua paz dentro de casa. Para o governo federal, a antiga legislação tirou do cidadão o direito de autodefesa. Com o decreto assinado hoje, o presidente Bolsonaro libera a posse de arma de fogo em casa, mas isso não significa a venda indiscriminada do produto. Para possuir uma arma, é preciso cumprir vários requisitos. Eu e minha equipe fomos a uma escola de tiros em Brasília. A instituição capacita e recicla cerca de 3.500 profissionais por ano. Todos trabalham armados e possuem o porte de arma. No caso da posse, você pode ter uma arma, mas guardada em casa. Já o porte permite o uso apenas para quem trabalha em segurança ou para quem corre risco de vida. O Estado não tem realmente condições de colocar um policial 24 horas por dia à disposição do cidadão que precisa. Aí o Estado transfere essa responsabilidade para o cidadão conseguir uma arma para a sua defesa pessoal e da sua família. Precisa fazer um teste, fazer uma avaliação. Nessa avaliação é dentro daquela arma que está pretendendo tirar o porte.
Essa estudante entrou na escola de tiros para um curso de 200 horas, já pensando em trabalhar na área de segurança pública. Fez a sua primeira aula prática, mas já sabe da responsabilidade de ter uma arma em punho. A emoção foi muito grande, porque quem entra para fazer o curso, a expectativa maior é justamente por essas aulas de tiro. E com relação a ter uma arma em punho, eu creio que a pessoa tem que ter muita responsabilidade, entendeu? Que uma arma também traz muitos perigos, muita responsabilidade e também eu creio que a pessoa tem que ter bom senso para usar uma arma. O instrutor da escola, um militar reformado, trabalha há 10 anos com a segurança privada e lembra as exigências para um curso de tiro. Durante o longo do curso, todos os professores eles ficam muito atentos quanto a forma como o aluno age, né? Porque para muitos é tudo novo, né? O primeiro contato com a arma, com leis, né? Então, mas assim, é muito tranquilo. Dentro do curso, os instrutores vão capacitar o aluno e aqui com certeza ele vai sair daqui preparado para fazer segurança privada. Esse profissional de segurança tem um porte de arma há 15 anos e a cada 2 anos ele volta aqui na escola para um curso de reciclagem de 50 horas. A gente passa por exames psicológicos, de físico, né, ver se está tudo bem, e a gente faz provas sobre a lei vigente que está sobre nossa área. O próprio tiro, né, que a gente, não, se Deus quiser, não vamos precisar atirar em serviço, mas é bom a gente estar atualizado, né, saber atirar, manusear a arma. É por isso que é importante ter o curso. E o decreto assinado hoje pelo presidente Jair Bolsonaro, que flexibiliza a posse de armas, não significa uma corrida às lojas. Para ter uma arma em casa, é necessário cumprir uma série de critérios. A pessoa tem que estar trabalhando, residência fixa, entregar os nada constas, né? Criminal, a nada consta criminal. Ele tem que apresentar também um laudo de aptidão psicológica, um laudo de capacitação técnica que é feito pelos instrutores de tiro. E depois disso, sim, ele vai ter a posse. Passar também no psicotécnico para saber se está bem psicologicamente, senão daqui a pouco o Brasil vai ter pessoas de situação irregular psicologicamente com arma na cintura. Essa é a preocupação que os órgãos de segurança têm com a pessoa que vai adquirir essa arma, o posse ou o porte. E o governo lançou uma campanha para as redes sociais sobre o decreto de posse de armas. Vamos conhecer. Para garantir um dos mais importantes direitos do cidadão, o governo usou essa arma. Foi assinado o decreto-lei que assegura o direito de posse de arma para legítima defesa. Essa medida regulariza a compra e posse de armas por pessoas de bem em todo o país. Uma conquista que dá a cada um a liberdade de ter ou não arma para sua proteção. Porque uma democracia se faz com a defesa dos direitos de todos. Em novembro de 2018, o comércio varejista cresceu 2,9% na comparação com outubro. De acordo com o IBGE, as vendas pela internet tiveram destaque e foram impulsionadas principalmente pelas promoções da Black Friday. A pesquisa mensal do comércio para o mês de novembro mostrou um dinamismo maior expresso pelo avanço de 2,9% frente a outubro, isso já descontada as influências sazonais, e esse avanço vem após 2 meses de queda, período que o varejo acumulou 1,8% de queda. Esse crescimento se deu de um perfil espalhado entre as atividades, com um crescimento na maior parte delas, mas o impacto maior veio dos segmentos que têm uma concentração de empresas que têm beneficiadas as receitas online, que é foco da promoção do mês de novembro, que a gente observa da Black Friday. Então, portanto, as atividades que mais impactaram nesse resultado de 2,9% foram outros artigos de uso pessoal e doméstico, com crescimento de 6,8%, seguidos de móveis e eletrodomésticos, com crescimento de 5%, e farmacêutica e perfumaria, mais pela parte da perfumaria, com crescimento de 2,8%.
A Caixa Econômica fez o pagamento hoje do abono salarial do PIS, ano base 2017, para trabalhadores da iniciativa privada que nasceram em janeiro e fevereiro e são correntistas do banco. Na próxima quinta-feira, dia 17, o pagamento será liberado para os trabalhadores que não são clientes do banco. O valor do benefício varia de R$ 84 a R$ 998, de acordo com o número de meses trabalhados no ano passado. Segundo a Caixa, 2,570 bilhões de reais ficam disponíveis para saque até 28 de junho. Já o Banco do Brasil, responsável pelo pagamento do PASEP aos servidores públicos, vai pagar o benefício no dia 17 para os trabalhadores com o número final de inscrição 5. Mais informações nos sites dos bancos. E hoje, os Dragões da Independência assumiram a guarda presidencial. O revezamento entre grupamentos do Exército é feito a cada 6 meses. No Salão Nobre do Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, acompanharam a cerimônia de troca da Guarda Presidencial. Ao som do hino nacional, o batalhão da Guarda prestou honras ao presidente. Na sequência, o comandante do batalhão da Guarda Presidencial passou o comando da Guarda para o comandante do 1º Regimento de Cavalaria de Guarda, conhecidos como Dragões da Independência. Com a troca feita, é a vez dos Dragões da Independência se apresentarem. Tenente Coronel Braga, comandante do 1º Regimento de Cavalaria de Guarda, Dragões da Independência. Apresento-me a Vossa Excelência por haver assumido a responsabilidade pela Guarda do Palácio do Planalto. A troca da guarda presidencial é feita a cada 6 meses. Quem assume a guarda fica responsável pela segurança do Palácio do Planalto, da Alvorada, do Jaburu e também da residência oficial da Granja do Torto. A tradição da guarda para proteger os palácios teve início nos tempos de Império. Os Dragões da Independência são testemunhas da história do país, assim como o batalhão da Guarda Presidencial. É uma satisfação para nós do batalhão da Guarda Presidencial ter a oportunidade de participar de uma atividade muito simbólica, que é a troca da guarda do Palácio do Planalto, assim como as outras atividades que, pelo momento vivido atualmente, ganham brilho. Para o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, cerimônias como essa ajudam os brasileiros a despertarem ainda mais para o patriotismo. Isso é uma cerimônia tradicional e que envolve principalmente a mística que está retratada nos muros da maioria dos quartéis do Exército, que é: a guarda morre, mas não se rende. Ou seja, eles são os últimos defensores dos palácios presidenciais, aqueles responsáveis por fazer a segurança ostensiva do palácio. Então, para esses soldados, é uma cerimônia muito importante, que eles são investidos dessa responsabilidade. Eles sabem o quanto isso significa, não só para a tradição, como para a própria vida deles. Eles jamais vão esquecer essa cerimônia. Daqui a muitos anos, eles vão estar se lembrando desse dia em que participaram dessa festa. Os Dragões da Independência foram o 1º regimento da Cavalaria de Guardiões do Exército, de guardas do Exército Brasileiro. A principal missão é a segurança das instalações da Presidência da República. Vamos então conhecer um pouquinho dessa história. No 7 de setembro, eles tomam a esplanada no encerramento do desfile. Na posse presidencial, ficam apostos ao longo da rampa do Palácio do Planalto, enquanto o presidente dá os primeiros passos rumo à sede do Poder Executivo. Testemunhas da história, os Dragões da Independência foram criados no dia 13 de maio de 1808, dia do aniversário de Dom João VI, com a missão de proteger a família real recém-chegada ao Brasil. De lá para cá, participaram de momentos como o imortalizado na tela de Pedro Américo,
quando Dom Pedro I, em 1822, proclamou a independência do Brasil em relação a Portugal. A partir de 1822, o regimento segue participando de diversos outros fatos históricos, como Guerra da Cisplatina, Guerra do Paraguai. Diversos personagens históricos passaram pelo regimento, por exemplo, Tiradentes foi dragão da independência. Mais à frente, nós chegamos na proclamação da República, na qual o regimento volta a ter um protagonismo. Para que você tenha uma ideia, o Marechal Deodoro, quando proclamou a República, ele proclamou a República montado num cavalo que era do regimento, um cavalo de cor baia, de número 6, que foi cedido a ele pelo Alferes Barbosa Júnior, lá no Rio de Janeiro. Desde que Marechal Deodoro usou o cavalo de número 6, o animal que ostenta este número é montado apenas pelo comandante do regimento, que também usa esta espada de 1829, doada pelo tenente Boa Vista, integrante da Guarda Imperial de Dom Pedro I. Entre os que passaram pelo comando dos Dragões da Independência está o ex-presidente João Batista Figueiredo, o responsável por transferir o regimento do Rio de Janeiro para Brasília, no final dos anos 1960. Carregado de simbolismos históricos, o uniforme dos Dragões da Independência foi desenhado no início do século XIX pelo artista francês Jean-Baptiste Debré. Há registros que mostram o uso desse modelo antes de 1822. Em 1832, quando Dom Pedro I abdicou do trono, os militares deixaram de usar o modelo. O uso só foi retomado quase 100 anos depois, dessa vez para todo o regimento. As cores branco e vermelho são as tradicionais dos regimentos de cavalaria mundo afora. Os chorões, que são usados nos capacetes dos militares, imitam um rabo de cavalo. Em alguns casos, o material é natural, uma forma de homenagear os animais que morreram. E em todo o uniforme, há referências históricas. Ele tem alguns símbolos e colorações que remetem, respectivamente, às casas de Bragança, Dom Pedro I, e a casa de Habsburgo, Dona Leopoldina. O dragão que está em cima do capacete, ele é uma clara referência ao dragão alado do brasão da casa de Bragança. Já os arreios na cor preta dos cavalos e o talabarte na cor preta é uma clara referência aos dragões da Áustria, os dragões de Viena da época. É uma homenagem à casa de Habsburgo de Dona Leopoldina. Outro detalhe fica por conta da cor do penacho no capacete dos militares. O branco pode ser usado apenas pelo comandante do regimento, o amarelo pelos oficiais e o vermelho pelos praças. Já o penacho verde é destinado aos que participam da fanfarra e da banda de trombetas. Ao todo, 1.900 militares e 280 cavalos integram os Dragões da Independência. Nós temos como principais missões realizar o cerimonial da Presidência da República, efetuar a guarda e a segurança das instalações presidenciais, estar em condições de contribuir e participar de operações de garantia da lei e da ordem, de ações subsidiárias, inclusive no estrangeiro, quando assim é necessário, contribuir com a manutenção das tradições da arma de cavalaria e contribuir com a formação do cidadão. O regimento, através desse aspecto histórico, ele procura contribuir com a projeção da imagem do Exército Brasileiro e, por que não dizer, do Brasil. Praticamente todas as vezes que nós temos algum cerimonial da Presidência da República, nós temos junto um dragão da independência fazendo parte desse cerimonial. Então, essa exposição da nossa imagem ajuda a projetar o nosso Exército e o nosso país, tanto dentro do território nacional quanto no estrangeiro. Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação você acompanha ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí, é 61998678787. E respondendo aos nossos internautas que estão ao vivo agora no YouTube,
Sim, nós estamos na TV também, não é só na internet. Acompanhe agora um resumo da agenda de hoje do presidente da República. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Como o povo soberanamente decidiu, por ocasião do referendo de 2005, para lhes garantir esse legítimo direito à defesa, eu, como presidente, vou usar essa arma.